condensado de propostas, 2 exposições, uma no Museu da Fundação Vieira da Silva, outra na Fundação Albuquerque, que está a celebrar o seu primeiro aniversário. Um filme português de João Marques, que conta a vida de uma jovem influencer, um concerto solidário pelas vítimas da depressão Christine, mas para já, um livro autobiográfico do ator Virgílio Castelo. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. O ator Virgílio Castelo acaba de lançar um livro. Consumo Obrigatório é uma espécie de autobiografia onde o artista percorre as suas memórias dos 13 aos 49 anos, revisitando muitos dos lugares emblemáticos da noite de Lisboa e não só. Em entrevista ao Ensaio Geral, Virgílio Castelo explica essa vocação noturna dos artistas. Aconteça o que acontecer, a tribo dos atores tem sempre o mesmo comportamento um pouco por todo o mundo. E talvez porque o teatro é uma coisa que é feita à noite, a ideia de ir beber um copo a seguir é uma coisa que é universal, portanto vai-se beber, vai-se comer, vai-se dançar, porque a tensão que se acumulou durante o espetáculo precisa depois de uma qualquer sublimação. Os atores têm sempre essa necessidade a seguir, repor a energia que de algum modo foi dispensada durante o espetáculo. Ao som de muita música, com peças de teatro à mistura, telenovelas e filmes, Virgílio Castelo apresenta neste livro um retrato. A intenção inicial era escrever sobre a noite, porque a noite é uma coisa que me fascina e sobre a qual se fala pouco e se escreve ainda menos. E eu tinha vontade de escrever sobre a noite por isso e o mistério que a noite encerra. Mas acabou por resultado ser um bocadinho diferente, porque senti necessidade de enquadrar em termos temporais o que acontecia numa boate dos anos 60, 70, 80 ou 90, e para situar o leitor atual nessa outra época, achei que o melhor recurso era falar do meu trabalho como ator, que são coisas relativamente visíveis, uma peça de teatro, um filme, uma série de televisão, uma telenovela, foi vista por mais pessoas e poderiam situar aquele projeto naquela época e assim perceber melhor o espírito de cada uma das boates ou das discotecas. E nessa medida acaba por ser o possível retrato de uma atitude de toda uma geração. Cada capítulo tem o nome de uma discoteca, muitas delas já desaparecidas. Estes contos, como lhe chama Virgílio Castelo, foram escritos recentemente, exceto um deles. O único conto que foi escrito há muito tempo foi o conto do Ad Lib, porque tinha uma circunstância que me impressionou na altura, que era, eu era muito miúdo, tinha 15 anos quando essa história se passou, e havia uma dificuldade de entrarmos, eu e o meu amigo que morava no andar por cima do meu, eu conseguia entrar na boate, ele não conseguia entrar, e eu durante anos não percebi isso, não percebi porque é que isso acontecia. Eu só percebi depois do 25 de Abril porque o meu amigo era cabo-verdiano. Para mim, a questão racista não existia nessa altura, era muito miúdo para perceber que havia uma atitude rássica, de racismo, portanto não o deixar entrar. Portanto, esse conto sobre o que mais foi o que motivou depois todos os outros, esse conto estava escrito há muito tempo. Agora, os outros foram todos escritos, estas memórias foram todas recuperadas nestes últimos 2 ou 3 anos, digamos assim. Consumo Obrigatório, de Virgílio Castelo, é um livro com a chancela da Guerra e Paz. Na próxima terça-feira abre ao público uma nova exposição na Fundação Arpades Enes Vieira da Silva, em Lisboa. É a primeira de um ciclo de 3 que, ao longo do ano, vai apresentar vários núcleos da coleção daquele museu. Para já, a partir da próxima semana, poderá ver alguns dos primeiros desenhos de Maria Helena Vieira da Silva e descobrir o diálogo com outros artistas, alguns deles contemporâneos, diz Nuno Faria, diretor do museu. Vamos apresentar os desenhos anatómicos de Vieira da Silva, que são os primeiros desenhos de Vieira da Silva dignos desse nome. Trabalhos feitos entre 1926 e 1927, assim, mesmo as primeiras obras da Vieira que ela carinha e que sempre mostrou, não é? São muito importantes para o desenvolvimento do trabalho. De Arpades Enes, por outro lado, temos desenhos em que ele desenha a Vieira deitada ou a Vieira a pintar, portanto, este lado intimista do casal que nos dá informações sobre o trabalho de Vieira, sobre a personalidade dela, e depois em diálogo com exposições individuais de outros artistas. De Vasco Futcher vamos ter um conjunto de peças de chão, são cerâmicas,
que dialogam nomeadamente com os desenhos anatómicos da Vieira, de Teresa Segurado Pavão e Rui Sanches, que há esta curiosidade de serem um casal na vida também, como foram Vieira e Arpade, que vamos apresentar uma exposição inédita, com peças inéditas feitas a 4 mãos. Foi a primeira vez que trabalharam em conjunto e vão apresentar uma exposição que se chama Ensaios em Imobilidade e Movimento Secreto, com peças de parede que articulam uma estrutura em madeira e peças em cerâmica. E depois a Frida Baranek, que já expôs connosco no ciclo anterior, uma exposição que se chama Desafios. A Frida é uma escultora também da mesma geração do Rui Sanches e da Teresa Pavão, é brasileira, nasceu no Rio de Janeiro e é uma artista que pertence também a esta geração dos anos 80, que é uma geração que regressa às disciplinas artísticas, à pintura, à escultura, depois daqueles anos de grandes desmaterializações, anos 170, e que tem um conjunto de peças de parede também. Depois da visibilidade da exposição de Vieira da Silva no Guggenheim, em Bilbao, questionamos Nuno Faria sobre a internacionalização da obra da artista. Para este ano, e pela primeira vez, será organizada uma exposição de Vieira da Silva em Macau. No fundo, são 2 exposições individuais, uma de Vieira da Silva e outra de Pan Liang, uma artista chinesa, contemporânea de Vieira e que viveu em Paris também, viveu e trabalhou em Paris contemporaneamente a Vieira da Silva. E essa digamos, do ponto de vista internacional, a exposição maiores dimensões e mais exigente do ponto de vista da produção. O núcleo central de peças será do museu e depois peças de coleções institucionais e também privadas, digamos. Para já, a partir da próxima semana, pode ver as obras de Vieira da Silva na Fundação em Lisboa. Está a completar um ano de vida e vai celebrar o aniversário com um fim de semana, dias 21 e 22, em festa. A Fundação Albuquerque, em Sintra, que guarda uma importante coleção de porcelana, inaugura amanhã a exposição Natural Boy, de Phoebe Collins-James, a primeira exposição individual em Portugal da artista britânica. Essa é a terceira exposição do nosso programa contemporâneo. A artista é a Phoebe Collins-James, é uma artista britânica, jamaicana, que trabalha principalmente com cerâmica, mas na exposição, além de cerâmica, tem algumas pinturas. O intuito da programação contemporânea é criar uma relação com a coleção Albuquerque, que é uma coleção principalmente de porcelana de exportação chinesa. Então há um desejo de criar um diálogo entre obras produzidas há alguns séculos e a produção contemporânea de cerâmica. Então ela encontrou vários pontos de contato, na verdade, porque ela esteve em residência na fundação. Esse é um outro braço, digamos, das nossas atividades que a gente inaugurou há muito pouco tempo. Vamos fazer um ano agora, dia 20 de fevereiro. Então ainda não implementamos o programa que a gente imaginou em todas as suas partes, e a parte das residências é uma que vai crescer nos próximos meses. Mas a Phoebe foi a primeira artista que veio em residência e produziu algumas das peças que estão em exposição em Sintra, e a partir de uma pesquisa que ela fez na coleção e na biblioteca que a gente tem, que é também uma biblioteca especializada em porcelana. Jacopo Crivelli Visconti é o diretor artístico da Fundação Albuquerque, que com esta exposição contemporânea quer também debater temas atuais. Com alguns colegas dela, ela ministra cursos gratuitos de cerâmicas para pessoas negras em Londres. Então, é uma maneira de trazer questões históricas, raciais e sociais na produção de cerâmica. E então, há uma ligação tanto pelo material quanto por questões, digamos, maiores, que eu acho que são questões que dão um interesse maior à própria coleção, porque a coleção, como eu falei, é uma coleção de porcelana de exportação, ou seja, porcelana encomendada pelos países europeus ao longo de vários séculos na China, na época em que só a China produzia porcelana no mundo. Então, a porcelana era um objeto de status e vários países europeus, Portugal primeiro deles, começaram a encomendar porcelana aos artesãos chineses. Então havia já nesse momento um imbricamento de culturas diferentes, de interesses sociais, relações econômicas numa escala global, que são muito próximos aos que a gente tem hoje em dia e que interessam muitas vezes aos artistas que hoje em dia, como a Phoebe, produzem cerâmica.
A exposição da britânica Phoebe Collins-James abre amanhã ao público. Está a gravar? Tá. É a primeira longa-metragem do realizador João Marques. Chega na próxima quinta-feira aos cinemas o filme La Vie de Maria Manuela. É um retrato real de 4 anos da vida de uma jovem natural de Estela. Maria Manuela pinta desde cedo, transforma os espaços que habita numa tentativa de exteriorizar o seu universo pessoal. Tornou-se viral nas redes sociais e conquistou a atenção do público em 2022, quando participou num reality show. João Marques decidiu, por isso, fazer o filme sobre a sua amiga. O filme tem um ponto de vista bastante pessoal, realmente surgiu de uma amizade. Eu conheci a Maria quando ela se mudou para Lisboa e naturalmente começámos a fazer algumas filmagens que acabou por desenvolver neste filme. A Maria que eu conheci naquela fase inicial, era uma pessoa que eu achei bastante fascinante, muito pelo seu mundo, pela sua forma de expressão, sempre teve muito este hábito de construir completamente o seu espaço, ou seja, transformar a sua realidade física, pintar as paredes, a sua forma de expressão através da roupa e fascinou-me bastante e nós também realmente tivemos um clique a nível pessoal e foi muito a partir daí que iniciámos este processo do filme. O filme acompanha um período decisivo na vida de Maria, a entrada na vida adulta e a afirmação da sua identidade numa pequena vila no norte do país. É um retrato da geração Z. O filme é sem dúvida, digamos, um coming of age. É um filme que retrata esta fase de afirmação da nossa identidade e de tentar perceber quem é que ela é, como é que ela pode ser ela mesma e ter a sua expressão pessoal autêntica dentro de um contexto pequeno, rural, digamos, ou seja, a Maria é de Estela, que é uma aldeia pequena na Póvoa de Varzim, no norte. E sim, sem dúvida, o filme foca-se bastante na vida dela, no norte. Ela reside com a sua família durante grande parte do filme e lá está, retrata muito esta dinâmica com os pais, com a família, com as pessoas que lá vivem, porque ela acaba sempre por causar uma certa estranheza, não é? Num meio tão pequeno, a forma como ela se apresenta e é algo que para mim também eu me revejo de certa forma. Também cresci, nasci em Lisboa, mas cresci também num ambiente pequeno, numa vila no Alentejo. Então também acho que foi algo que, de certa forma, eu me identifiquei. O filme La Vie de Maria Manuela, realizado por João Marques, estreia nas salas de cinema a 12 de fevereiro. No Ensaio Geral, escutamos agora outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Na aproximação da primavera e desejando um ano de grandes leituras, começo por falar da edição de José Rodrigues Miguel na Assírio e Alvim, Páscoa Feliz, que tem um enredo entre o naturalista russo e o neorrealismo. Renato Lima vive num labirinto de contradições e deseja, no fundo, saber para que serve a liberdade. Para ele, condenado por crimes de delito comum, mas mais do que isso. A gradiva pública de Eduardo Lourenço celebre o labirinto da saudade, com a pergunta sacramental: por que razão a raiz da nossa esperança é o termos sido? Como explicar um certo irrealismo prodigioso? Mas também sai a lume um fascismo nunca existiu, que corresponde a um sarcasmo que procura entender a vantagem do comprazimento de uma solidão orgulhosa. De Julian Barnes, a obra Partida, da Quetzal, um texto autobiográfico, uma história dentro da história, reflexões sobre o amor, o envelhecimento, a memória e a importância da escrita. Um encontro muito salutar. Beatriz Pessoa é uma das artistas que participa no concerto solidário que acontece na próxima quarta-feira na Casa Capitão, em Lisboa. Amor ao Centro é o nome deste espetáculo que pretende agariar verbas para ajudar a região afetada pela depressão Christine. Os bilhetes têm o valor de 20 € e a receita vai reverter para 2 associações que estão no terreno. Participam no concerto, entre outros, Marisa Liz, Ana Lua Caiano, Lura e Joana Espadinha, bem como alguns artistas que são das regiões afetadas. É com Beatriz Pessoa que fechamos o Ensaio Geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.